Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, Joelson, e boa tarde para você que segue nos acompanhando. A BR-135 recebeu espaços no Twitter do presidente Bolsonaro, Elivaldo Barbosa. Exatamente, foi uma citação, inclusive ele reforçando esse slogan, a denominação da BR como a rodovia da soja, tirando exatamente essa marca que ela tem dos acidentes frequentes. Infelizmente, aconteceu neste final de semana também lá mais uma tragédia lá com colisão frontal de 2 caminhões. Foi colisão frontal, infelizmente. Mas vamos falar com o Délio Rocha, lá de Brasília, ele vai trazer essas informações para nós. Délio, boa tarde para você. Tem obra prevista ou mais investimentos ali para a rodovia, agora chamada Rodovia da Soja, Délio? É isso mesmo, Joelson. Boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre essa obra da BR-135, um alargamento de 140 quilômetros que vai aí da cidade de Eliseu Martins até Bom Jesus, passando por Alvorada do Gurgué e Cristino Castro. Essa região, como vocês mencionaram agora, é uma região em que é palco de muitos acidentes rodoviários, né? Mas agora a ideia é fazer com que esses acidentes diminuam com o alargamento e aí ajude a escoar toda aquela produção de soja do Matopiba, né? Que é aquela região que reúne áreas de cerrado do Maranhão, do Piauí, do Tocantins e da Bahia. Essa região, Joelson, o escoamento dela é feito principalmente pelo Porto de Itaqui e a BR-135, ela faz a ligação aí dessa região do Matopiba para o Porto de Itaqui. É a principal ligação rodoviária, né, para o Porto de Itaqui. E o presidente Jair Bolsonaro disse nessa mensagem pelo Twitter que em breve o ministro Tarcísio Freitas da Infraestrutura vai estar então inaugurando esta obra. E o próprio ministro também usou as redes sociais para falar sobre esse alargamento da rodovia, alargamento das pistas, alargamento também do acostamento, e ele disse que em breve estará no Piauí para fazer a inauguração desta obra. Lembrando aqui, Joelson, que essa região do Matopiba, ela reúne mais de 300 mil propriedades produtoras, né, sendo que essas propriedades estão distribuídas aí por muitos municípios, sendo 13 municípios do Piauí, nosso estado que fica aí com 11% de toda a área do Matopiba, que reúne uma região aí que é uma região produtora principalmente de soja, e agora com essa obra de alargamento da BR-135, agora nossos produtos vão poder serem escoados com mais facilidade, Joelson. E Délio Rocha, a expectativa é importante, né? Estratégica para o Piauí. Exatamente. E essa obra está em andamento, se deve muito ao esforço da bancada do Piauí no Congresso Nacional, dos 10 deputados e deputadas e também dos senadores, os 3 senadores, porque foi resultado de uma emenda coletiva, uma emenda de bancada que possibilitou o recurso necessário para o alargamento desse trecho da BR-135, que, como o Délio informou aí, que vai ali de Eliseu Martins até Corrente, no sul do estado. Délio, vamos falar um pouco dos vazamentos, das conversas dos investigadores, né, dos procuradores e do juiz Sérgio Moro, da época juiz Sérgio Moro, em relação à Lava Jato. Esse assunto tem repercutido bastante, já houve até a possibilidade de ser convocado como testemunhas o repórter, o Glenn Greenwald, e também a Manuela Dávila, né? O assunto está bem movimentado em Brasília, Délio. Pois é, Joelson, a gente tem visto, o Congresso Nacional ainda está de recesso, né? A Câmara e o Senado não estão funcionando normalmente, mas eu tenho acompanhado as redes sociais, tenho acompanhado aí as notícias em geral sobre esse caso, os parlamentares se manifestando muito sobre este assunto e com certeza, Joelson, na volta do recesso, na próxima semana, esse vai ser o assunto que vai dominar aqui os debates no Congresso Nacional. Muitos parlamentares defendendo a criação de uma CPI para discutir esse assunto, enquanto outros falam em aproveitar a CPI das fake news para também discutir este assunto. Essa CPI das fake news, na verdade, é uma CPI mista, foi aprovado um requerimento no início de julho, no dia 3, aí, para a criação desta CPI.
que deve ser instalada na segunda semana de agosto. E os parlamentares, então, devem convocar os hackers que foram presos nesta operação, devem convocar também representantes do site The Intercept Brasil, a ex-deputada Manuela Dávila e o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Por um lado, Joel, só os governistas querem, sobretudo, saber se esses hackers foram financiados, se eles receberam dinheiro de empresários ou de grupos políticos para fazer invasão destes celulares de autoridades. E, por outra, a oposição aí mais preocupada em discutir o teor das mensagens e a atuação do ministro Sérgio Moro nesta operação da Polícia Federal. Ela que é uma operação aí sigilosa, mas que o ministro Sérgio Moro, pelas informações que foram divulgadas, teve acesso a esse processo que não deveria ter acontecido. Então, muitos assuntos aí para serem discutidos em torno deste caso e certamente esse debate vai ganhar aqui as tribunas da Câmara e do Senado na próxima semana, Joelson. Certo, Délio. Vamos falar agora do Mais Médicos, Délio. Vai haver uma renovação desse programa ou é uma substituição, Délio? Joel, se o governo fala em um outro programa aprimorado, eu diria que vai ser mais aí uma mudança mais superficial. Primeiro vai mudar o nome, vai passar a se chamar Médicos pelo Brasil. O governo federal pretende aí fazer um novo concurso, uma nova seleção de médicos para serem convocados. Hoje há uma deficiência muito grande no programa, principalmente depois da saída dos médicos cubanos, que representavam a maioria dos profissionais no Mais Médicos, e agora o governo quer atrair mais profissionais da área de saúde, quer dividir esse programa em 4 áreas, rural remota, intermediário e urbana, isso para tentar aí fazer um desenho mais compreensível desse programa. O governo também quer aí dar bônus para quem tiver uma produção maior desses médicos, os médicos que talvez atenderem mais podem ter um salário melhor, e a ideia é pagar mais do que os R$ 11.800 que hoje o Mais Médico paga para cada profissional. Agora, Joelson, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não deu mais detalhes, mas avisou que tudo isso deve ser, esse anúncio oficial deve ser feito ainda esta semana, com todos os detalhes necessários. Joelson. Muito obrigado, Délio Rocha, pelas informações aqui no Jornal do Piauí. Obrigado pela participação, Délio, correspondente da TV Cidade Verde em Brasília. Obrigado, Délio.